Então, Salmos de número 23 e versículo de número 1, está escrito o seguinte: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Você hoje, diante de tudo que você já viveu na sua vida, diante de tudo que você já passou, diante de todos os momentos dificílimos que você enfrentou na sua caminhada com Deus, e principalmente diante de todo aquele período em que você não servia ao Senhor, hoje você pode declarar como Davi que o Senhor é o teu pastor e nada te faltará? Hoje você tem esta convicção? Hoje você pode de fato falar para o Senhor que Ele, como aquele que conduz os teus passos, aquele que conduz a tua vida, aquele que te direciona na sua caminhada, Ele tem suprido todas as suas necessidades com o seu poder, com a sua graça, com a sua honra? Hoje, servindo a Deus, há anos como eu estou servindo, eu posso dizer que verdadeiramente quando eu me tornei ovelha, quando eu me coloquei a estar debaixo do pastoreio do Senhor, quando deixei Ele conduzir a minha vida, nada mais me faltou, nada mesmo. E quando eu falo nada, eu não estou remetendo esta palavra às coisas boas, não. Tudo que eu realmente necessitei, tudo que eu precisava para o meu crescimento, tudo que eu realmente precisava para ter um ministério abençoado, uma vida próspera diante do Senhor, não me faltou, até as adversidades. Porque é no momento das adversidades que Deus nos dá a oportunidade de crescer. Então eu vejo que Davi, ele ensinava algo aqui muito grande. Não era só falar, o Senhor é o meu pastor, e Ele sempre cuidou de mim, me protegendo, me livrando de todos os perigos. Não, ele falou, como o Senhor era o meu pastor, Ele me conduzia por diversos caminhos, por diversos lugares, e eu sempre confiei na direção do Senhor. Vamos aprender com esta palavra? Eu quero ler de novo o versículo 1, e quero que você já esteja tomando posse aí na tua vida. Amém? Diga assim, ó, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Amém? Quantos tomam posse desta palavra? Eu quero orar para que Deus nos dê a revelação, nos dê a direção, para que possamos crescer em entendimento, crescermos em graça diante do Senhor através desta palavra. Senhor Deus e soberano Pai, vamos ministrar mais uma vez a palavra do Senhor, e ninguém aqui está disposto a ouvir o homem. Todos nós estamos agora sintonizados contigo, querendo ouvir a tua voz. Portanto, que o homem venha diminuir para que o Senhor cresça. Tire de nós, meu Pai, tudo aquilo que atrapalha o agir do Senhor em nossa vida e nos prepara como instrumento. Usa a nossa boca, fala através dos nossos lábios e envia a tua palavra com poder e com autoridade, e que a tua palavra vá e produza resultado para o qual o propósito está sendo enviado, em o nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Se crê, diga amém, diga graças a Deus. Meu amado, minha querida, Davi é um exemplo muito grande de superação, um exemplo extraordinário de crescimento. Davi, ele é um exemplo de uma pessoa que reconheceu o seu erro, se posicionou diante de Deus buscando pelo perdão e alcançou de fato a misericórdia. Mas também é um riquíssimo exemplo entre tantos que estão dentro da palavra de Deus, daquele que, recebendo o perdão de Deus, procura jamais errar novamente. Davi, ele tinha qualidades excelentes diante de Deus, ao ponto do Senhor não abrir mão de Davi por nada que Davi houvesse cometido. Sabemos que Davi não é perfeito, o único perfeito na palavra é o Senhor Jesus, mas Davi buscava se aperfeiçoar diante de Deus a cada dia, a cada momento. E aqui nos Salmos de número 23, quando Davi começa a nos ensinar acerca da sua experiência com Deus, porque os Salmos de número 23, eu vejo Davi
contando a sua experiência, mostrando como ele se sentia cuidado e amado pelo Senhor, o quanto a mão de Deus, ela trabalhava e ela operava em favor da sua vida, o quanto Deus se colocava a fazer com que a sua obra ela fosse extraordinária e poderosa em favor de Davi e do seu reino e do seu ministério. Veja comigo como Davi, ele explica, e às vezes é necessário a gente mastigar o versículo, é necessário às vezes entender o que a pessoa ela está escrevendo no momento que ela é usada por Deus. Davi diz assim, o Senhor é o meu pastor. Ele diz, o Senhor é o meu pastor. Então vamos lá. Quando Davi, ele afirma esta palavra, que o Senhor é o pastor da vida dele, Davi estava dizendo que nunca ele tomou uma decisão que não fora buscada em Deus. Sabemos bem que quando ele tentou fazer algo que não foi pela direção de Deus, ele só viu a vida dele arruinar. Davi, ele está dizendo, o Senhor é o meu pastor, eu creio que o Senhor está sobre o domínio da minha vida, eu sei que o Senhor é que me conduz, e como ovelha, eu quero estar debaixo do teu pastoreio. Davi estava nos ensinando o quanto é necessário nós, como ovelhas, termos o bom pastor nos conduzindo, tendo a direção de Deus em nossas vidas. E Davi diz mais, nada me faltará. Quando Davi disse nada me faltará, nós temos que aprender algo, nós temos que conhecer algo muito importante aqui. Porque quando Davi fala, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, ele está dizendo isso para o futuro. Ele está dizendo que quando o Senhor tornou-se o pastor da vida dele, na vida de Davi nada iria faltar, nada na vida de Davi iria, vamos dizer assim, Davi necessitar de buscar, porque Deus proveria tudo. Só que nós vamos começar a entender uma coisa, o que significa esse nada faltar? Para Davi se tornar um grande homem, como de fato ele se tornou, não poderia faltar batalhas, não poderia faltar guerras. Se Deus era o Senhor da vida de Davi, e o Senhor de Davi é general de guerra, então não poderia faltar para Davi combates. Então quando nós temos Deus como nosso pastor, não podemos pensar que a nossa vida será fácil, será uma vida tranquila. Muito pelo contrário, quanto mais eu estiver próximo de Deus, quanto mais perto do Senhor eu estiver, quanto mais aprendendo com o Senhor eu esteja a caminhar lado a lado com Ele, batalhas grandes e confrontos, vamos dizer, gigantescos, eu vou ter que combater, eu vou ter que enfrentar. Davi, ele sabia que na sua caminhada com Deus não faltaria guerras, não faltaria lutas, iriam ser inúmeros os combates que ele teria que enfrentar na sua vida. Quando Davi diz, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, Davi sabia que servir ao Senhor viria o escape também estaria com Davi. Ele sabe que quando a luta vem, a prova chega, Deus ele traz junto com tudo isso o escape. Então Davi, ele vai dizer, vai haver guerras, não vai me faltar perseguição, não vai me faltar situações onde eu vou me sentir afligido, decepcionado. Ele está dizendo, eu vou viver situações tais como todo mundo vive. Não é porque Deus é o meu pastor que eu vou estar agora, vamos dizer, livre de alguns momentos que todo mundo enfrenta. Não é porque Jesus está dentro do barco que a gente não vai passar pela tempestade. Não é porque Jesus está dentro do barco que o mar não vai se agitar na nossa vida. Aí que você se engana. Quanto mais Jesus estiver dentro do meu barco,
maior será o volume da tempestade, maior serão as ondas do mar, maior será, vamos dizer, as labaredas de fogo que virão contra a minha vida. Mas não se esqueça, aquele que está contigo, aquele que está te direcionando, ele é maior do que as labaredas, ele é maior do que as ondas do mar, ele tem o controle de todas as situações. Davi, ele tem essa certeza, ele sabe que realmente o Senhor, como pastor da vida dele, nada faltaria, nada estaria faltando para Davi, principalmente para o seu crescimento. Veja comigo o que vai dizer aqui no versículo de número 2, que eu quero que você entenda isso, porque nós estamos caminhando para a oração de número 40, e nós temos que saber que Deus, ele vai suprir tudo que nós necessitamos. Mas ele diz assim, deitar-me faz em verdes pastos. Davi diz assim, o Senhor vai preparar para mim um lugar de descanso. Não vai faltar na vida daquele que o Senhor é pastor, o momento do descanso, o momento do refrigério. Por maior que seja a nossa luta, por maior que seja o temporal, por maior que seja a adversidade, Deus, ele prepara o momento do descanso, o momento em que nós vamos ter o refrigério da parte do Senhor. E ele diz, e guia-me, olha bem, mansamente as águas, tranquilas. Ele está dizendo que até para ele se refrescar, ter aquele momento de encontro com as águas tranquilas, ele era guiado, conduzido pelo Senhor. Nós temos que aprender isso. Deus, ele tem que nos conduzir, ele tem que ser o Senhor das nossas vidas, ele tem que estar no controle e no domínio de tudo. Veja comigo o versículo de número 3, ele diz assim, refrigera a minha alma e guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Eu entendo o quanto, na verdade, Deus, ele quer refrigerar a nossa alma, que às vezes fica abatida, angustiada, deprimida, fica daquele jeito difícil, complicado, mas olha o que Deus vai dizer, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. E olha o que vai dizer mais no versículo 4, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Amém? Aí você pode estar dizendo, pastor, esse salmo eu conheço muito bem. Sim, eu creio que sim. Eu creio que muitas pessoas sabem até de qual salmo de número 23. Mas o que eu quero que você entenda é que Davi, ele tinha essa convicção de que se Deus fosse o pastor da vida dele, se ele estivesse seguindo a direção do Senhor, se ele estivesse obedecendo o que Deus a ele estava mandando, nunca faltaria nada para ele. Até aí tudo bem. Mas se qualquer pessoa um dia decidir não querer que o Senhor seja o seu pastor, não quiser obedecer a ordem do Senhor, se alguém, por algum motivo, intentar fazer segundo a sua própria vontade, segundo o próprio querer, se alguém algum dia falasse, não, eu estou cansado de ficar sendo guiado por Deus, eu vou tomar as minhas próprias decisões, eu vou fazer aquilo que eu acho mais certo, eu vou viver a minha vida, eu vou passar agora a tomar as decisões por minha conta, porque Davi, ele disse que ele queria que o Senhor fosse o pastor da vida dele, o conduzisse. Só que existiu uma pessoa que um dia, ela intentou não querer obedecer a Deus, ela determinou não querer ser pastoreada pelo Senhor, e até pensou em fugir, até pensou em esconder de Deus. Você achou que hoje eu ia ficar só no Salmos 23, né? Você achou que hoje eu ia ficar só aqui falando que o Senhor é o teu pastor, que nada te faltará? Não é bem isso. Na verdade, eu te introduzi uma verdade,
para te mostrar uma outra verdade que muitas pessoas infelizmente estão vivendo pela desobediência, por não quererem ser ovelhas do rebanho do Senhor, por não quererem colocar Deus acima de tudo nas suas vidas, por não quererem obedecer uma ordem, um mandado dado por Deus em seus favores. Há muitas pessoas pagando um preço muito caro por quererem desobedecer a ordem do Senhor, por quererem não mais permanecerem firmes ou firmados com Deus. E é o que eu quero que você, meu amado, que você, minha querida, aprenda comigo agora. Vá comigo no livro de Jonas, capítulo de número 1 e versículo de número 1. Veja o que a palavra do Senhor vai nos ensinar. Diz assim: e veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo, veja o que o Senhor vai dizer: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a mim. Repare que Deus, o seu poder na sua glória, o seu, vamos dizer, em todo o seu poderio, ele poderia ter enviado um anjo para poder pregar na cidade de Nínive. Só que Deus, ele quer usar um homem, ele quer usar um profeta, ele quer dar glória a alguém por trabalhar em favor agora da obra do Senhor. Deus poderia enviar um exército de anjos na cidade de Nínive. Ele poderia mandar, quem sabe, agora o próprio filho dele, o Senhor Jesus, em uma teofania, para falar com o rei de Nínive. Ele poderia escolher alguém naquela cidade e falar todas as verdades que aquele povo precisava ouvir. Mas Deus escolhe a Jonas para que Jonas, ele vai até aquela cidade e pregue a palavra. Fale do amor de Deus e também da justiça que o Senhor tem nas tuas mãos. Deus escolhe o profeta Jonas para uma missão excelente, uma missão extraordinária. E ele confia a ele a vida de toda uma nação, de toda uma cidade. Ele está colocando nas mãos de Jonas a autoridade para ele pregar a vida e ele pregar o juízo, ou seja, a morte daquele povo. A palavra que Jonas iria levar era uma palavra de conserto, uma palavra de transformação, de mudança total. Jonas, ele tinha que apregoar o arrependimento, ele tinha que falar para aquele povo o quanto Deus estava chateado, o quanto Deus ele se encontrava decepcionado com as atitudes daquela nação, com o ato de cada um daqueles que estavam errando diante do Senhor. Só que Jonas, diante de uma missão tão importante, diante de algo tão glorioso que Deus está confiando nas suas mãos, Jonas decide não querer obedecer a Deus. Ele vai fazer o contrário. Deus o manda para um lado e Jonas vai querer ir para o outro. Deus te manda fazer algo e você insiste em querer desobedecer a Deus. Você insiste em temar com o Senhor. Parece que às vezes há pessoas que querem ensinar a Deus a trabalhar. Tem pessoas que não entendem que Deus é o pastor e nós somos ovelhas. A ovelha, ela não pode querer ensinar ao pastor o caminho. A verdade é o pastor que conduz o rebanho. E Jonas, ele está chateado. Ele não quer ir para onde Deus mandou e até mesmo chega a pensar que poderá se esconder de Deus. Poderá se colocar a fugir do chamado do Senhor. Ei, Jonas, não tem como fugir de Deus. Não tem como se esconder do Senhor. Quando Deus te chama, quando Deus fala contigo, quando Deus te escolhe,
Foi boa a palavra, não foi? A palavra lá de Jeremias? Ah, pastor, excelente. Eu quero ser restaurado. A palavra que falou que nós estávamos na mão do oleiro, ela é excelente, é maravilhosa. Mas depois que o vaso está pronto, ele tem que fazer o que ele quer ou ele tem que obedecer à ordem do oleiro? Jonas estava pronto, estava preparado. Agora ele tinha que obedecer à ordem de Deus, ele tinha que obedecer ao Senhor. E Deus estava dando para Jonas a sua ordem, a sua missão. E qual é a missão de Deus para a tua vida? Qual foi o ministério que Deus te entregou? Você fugiu daquilo que Deus te deu? Você está se escondendo ou tentando se esconder do Senhor? Vamos ver o que acontece. Versículo de número 3. E Jonas, eu vou usar alguns nomes aqui, só para você entender. E Jonas se levantou para fugir. E a Maria levantou-se para fugir. E o André se levantou para fugir. E o Gilson se levantou para fugir. Está entendendo? E muitos estão fazendo isso. E muitos se levantam para fugir de Deus, para se esconder do Senhor, para poder não cumprir aquilo que Deus estava mandando, para fugir de diante da face do Senhor para Tarsis, querendo se esconder do ministério, do chamado, da unção, querendo fugir da direção de Deus. Quando eu comecei a mensagem, eu perguntei: quem aqui reconhece que Deus é o pastor da sua vida? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ah, pastor, mas aí é bronca. O que Jonas ia enfrentar era bronca, mas nada vai faltar. Nós vamos passar por estreitos. O caminho com Deus é estreito. A porta larga não é a porta que Deus escolheu para nós. O caminho com Deus é um caminho estreito, é um caminho difícil, só vai apertando, só vai afinalando. E chegou o estreito de Jonas, chegou o momento de ele mostrar para Deus que ele estava pronto, que ele estava preparado. Só que tem um detalhe: por mais que eu fuja de Deus, Deus não desiste de mim. Por mais que eu abandone a direção de Deus, Deus não, Ele me rejeita. Deus continua confiando e depositando em mim a sua, vamos dizer, a sua obra. Veja o que aconteceu. E descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Preste atenção nisso agora. E preste atenção mesmo. Quando nós tentamos fugir da direção de Deus, é impressionante como as coisas que vai nos afastar do Senhor surgem facilmente na nossa vida. Aparecem pessoas que vai pagar para nós, aparecem situações que nos tiram do foco, tudo simples, fácil, até parece que foi enviado do Senhor, né? Tem gente que fala assim: está vendo? É de Deus, é Deus que preparou isso, está tudo cooperando. Aí até usa a palavra, né? Tudo coopera para o bem daqueles que amam o Senhor. Olha, e aí a pessoa acaba fugindo, acaba achando as oportunidades para fugir da presença de Deus. E ele achou, olha bem, e achou um navio que ia para Tarsis. Se a palavra diz que ele achou, é porque Jonas procurou. Ele procurou. Ele ficou perguntando, ele ficou vendo qual navio ia para o lugar mais longe e para a direção oposta a qual Deus havia o mandado. É impressionante como tem muitas pessoas que querem fugir e ficam procurando lugares que sejam mais distantes, porque quanto mais distante eu estiver da onde Deus me quer, menos Deus, às vezes a pessoa pensa, vai querer me usar. Engano seu. Quanto mais longe você for, mais trabalho você está gerando para a tua vida. É melhor confiar no Senhor, é melhor crer em Deus. E tem muitas pessoas que não entendem isso, não compreendem,
querem procuram, perdem tempo procurando como fugir, como abrir mão do ministério, como abrir mão do chamado, como abandonar a direção de Deus. Não faça isso. Olha o que vai dizer: pagou, pois a sua passagem. Pagou, ele procurou e ainda desembolsou o valor da passagem para poder ir fugir diante do Senhor. Ah, mas quanto tem gente pagando caro, e pagando caro, porque passagem de última hora não sai barato. A passagem de última hora, ela custa até o último fio da cabeça. Tem gente pagando caro demais para tentar fugir de algo que Deus colocou e confiou nas suas mãos. O Senhor é meu pastor, nada me faltará, não é verdade? Só que Jonas, ele está fugindo. Jonas está se colocando a fugir da presença de Deus. E olha o que vai dizer, e ele pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para dentro daquele navio, para ir com eles para Tarsis, de diante da face do Senhor. Ele paga a passagem cara e se esconde no porão. Ele se esconde naquele lugar desprezível, num lugar escuro. Ele quer viajar pagando caro, mas na pior posição, vamos dizer, no pior lugar daquele navio. Tudo porque ele não quer ser visto por Deus. Só que não tem como se esconder, Deus é luz. Ainda que eu esteja no escuro, quando Deus ele se aproximar de mim, ele vai me ver. Não tem como se esconder de diante da luz, não tem como. Jonas, ele se esconde do homem, mas não se esconde de Deus. Deus está vendo tudo. Olha o versículo 4, preste bem atenção nisso. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava para quebrar-se. Deus poderia ter enviado um anjo dele lá dentro do porão e sacudido Jonas. Ele não enviou um anjo para poder falar com Elias? Ele não enviou um anjo para falar com Gideão? Ele não enviou anjos para falar com Abraão? Ele não enviou anjos lá em Sodoma? Ele não poderia ter enviado anjos também para falar com Jonas? Mas ele falou: não, eu não vou enviar anjos não. Eu vou levantar a fúria que há no mar. Eu vou fazer com que a embarcação comece a sofrer grandes prejuízos. Eu vou fazer com que Jonas, lá dentro daquele porão, ele comece a sentir a fúria do mar. E você acha que Jonas não sentiu isso? Você acha que quando as ondas batiam no casco daquele navio, Jonas, ele não entendia o que estava acontecendo? O problema é que agora Jonas sabe que a culpa é dele, ele sabe que aquela tempestade se formou pela sua desobediência, mas ele não tem coragem de se colocar diante de Deus. Ele não tem coragem de falar para Deus que errou. Ele não consegue agora reconhecer que precisa se posicionar diante de Deus. Ele está sem força. Ele viu o grande tormento que ele produziu por fugir da presença de Deus. Eita! Tem temporais aí que está fazendo muitas pessoas sentir o balanço do mar, o agido das ondas. Por quê? Porque você está escondido. É fácil para muitas pessoas se esconder. É muito fácil para muitas pessoas dizer assim: eu não vou me declarar quem eu sou, da onde eu vim, qual é o meu cargo, o que eu faço. Não adianta. Quem te escolheu, quem te moldou, quem restaurou as suas brechas, conhece quem você é. Você pode ir para onde você quiser. Deus vai te mostrar para alguém. Deus vai te revelar. Deus vai mostrar que é você que Ele quer para poder fazer a sua obra. Não adianta.
Você pode fugir, você pode pular de ministério, você pode pular de igreja em igreja. O chamado de Deus é uma marca que existe na sua vida. Aquele que te escolheu te marcou, aquele que te separou é contigo, não adianta fugir. E o pior é que as pessoas que têm intimidade com Deus sabem que quando o temporal vem é porque existe alguma coisa por detrás daquilo. Fica fácil para a gente. Na minha caminhada com Deus eu já aprendi isso. Quando a pessoa começa a contar a história dela, aí eu falo assim: eita, isso aí não é nada a não ser que Deus está querendo colocar a pessoa no eixo de novo. Você saiu do trilho? Você saiu do eixo? Enquanto você não estiver no centro da vontade de Deus, nada calma. Nenhuma tempestade passa. É preciso estar na posição, é preciso estar no caminho certo. Olha o que vai acontecer, versículo 5. Então temeram os marinheiros, e clamava cada um ao seu Deus, e lançavam no mar as fazendas que estavam no navio. Prejuízo para todo mundo. Enquanto eu fico me escondendo, é prejuízo para todo mundo. É prejuízo para todas as pessoas. E olha o que disse mais. E lançavam as fazendas que estavam no navio para aliviarem do peso, para tirar o peso do navio. Jonas, porém, desceu aos lugares do porão e se deitou e dormia um sono profundo. É muito forte esse Jonas, hein? O pessoal está desesperado e Jonas está deitado. Ele está descansando, ele está achando que ninguém vai o achar, que a tempestade vai passar. Não vai passar. Mas veja aqui o que vai dizer, versículo 6. E o mestre do navio chegou-se a ele e disse-lhe: que tens dormente? Ei, quem é o mestre do nosso navio? Quem é o mestre? Quem é o comandante do nosso navio? Quem é o capitão da nossa embarcação? Você está esperando ele chegar até você e te perguntar o que está acontecendo? Você está esperando o comandante do navio chegar e perguntar que tens dormente? É melhor você levantar logo, antes que o capitão, o comandante da embarcação, ele chegue até você. Levanta-te, invoca o teu Deus. Talvez assim Deus se lembre de nós para que não perecemos. Olha bem. Ele não quer perecer. Quer dizer, tem alguma coisa errada. Você precisa agora tomar uma atitude. Por que você está tranquilo? Olha o que vai dizer o versículo 7 do ensinamento. Olha o que vai dizer. E dizia cada um ao seu companheiro: vinde e lancemos sorte, para que saibamos por que causa nos sobreveio este mal. Por que este mal está agora nos afligindo? E lançaram sorte, e a sorte caiu sobre Jonas. Eita! Ei, Jonas, é com você esse negócio, hein? Esse negócio é contigo. Ô Jonas, o que está acontecendo? O que está acontecendo com você, Jonas? Porque você está aí descansando e agora nós estamos vendo aqui os fatores e tudo indica que o negócio é contigo. Essa prova aí é por tua causa. Versículo 8, aí diz: então lhes disseram: declara-nos tu agora, por que razão nos sobreveio este mal? Por qual motivo isso está acontecendo? Que ocupação é a tua? E de onde vens? Qual é a tua terra? E de que povo és tu? Aí apertou o negócio, hein? Aí apertou, porque o servo de Deus não pode mentir. O servo de Deus não pode falar coisas enganosas. O servo, a serva de Deus tem que andar na verdade, porque o pai da mentira é Satanás. E aí, Jonas, vai mentir agora? Declara-nos, por que razão nos sobreveio esse mal? Porque eu estou fugindo de Deus, porque eu estou rejeitando o meu ministério, porque eu não quero receitar o chamado de Deus, porque eu não estou achando que é a hora de Deus me usar, porque eu acho que ainda eu sou muito novo,
porque eu acho que o pastor está forçando demais a barra, porque eu acho que o meu líder, ele está pegando demais no meu pé, está mandando fazer coisas que não é para mim fazer. Ei, Jonas, você está fugindo? Então presta atenção no que está dizendo. Que ocupação é a tua? Que ocupação é tua? Aí eu sou obreiro da casa do Senhor, mas é obreiro? Ah, não, sou pastor, mas é pastor? Ah, não, eu sou do povo de Deus. Ah, estou entendendo, estou compreendendo agora. E de onde você vem? Eu estou vindo agora de uma fugida, eu estou fugindo de Deus. Eu sou lá da terra, daqueles que temem o Senhor, o Deus dos céus. E de que povo tu és? O trem ficou estreito. O trem ficou complicado. E olha o que vai dizer o versículo 9. Eles diz: eu sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Preste bem atenção nisso. Que fez o mar e a terra. Então os homens se encheram de grande temor e lhes disseram: por que fizestes tu isso? Olha que o ímpio reconheceu que ele havia errado e disse: Jonas, por que você fez isso? Por que você fez essa loucura? Aí eu vou abrir um parêntese. Há muitas pessoas que falam que nós somos loucos, fanáticos, mas quando a situação aperta, pede o seu Deus. Não falta na reunião não. Você não vai na igreja hoje? Você não vai para a reunião hoje? Você tem que ir lá clamar a Deus para Deus mudar essa situação. Ah, a coisa inverte. A coisa muda. Quando a situação aperta, aí eles entendem que tem que buscar naquele que tem intimidade. Por que fizestes isso, homem? Que coisa louca é essa que você agora se colocou a fazer? Pois sabiam os homens que fugia de diante do Senhor, porque ele lhes tinha declarado. Jonas falou assim: e agora? O que eu vou fazer? E disseram, preste bem atenção, olha o que vai dizer. E disseram-lhe: que te faremos nós, para que o mar se acalme? Porque o mar se elevava e engrossava cada vez mais. O caldo só engrossava, hein? Quanto mais eu demoro em me posicionar, quanto mais eu demoro em obedecer, a situação só engrossa. O caldo fica só mais grosso. Aí olha aqui que vai dizer: e ele lhes disse: levantai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aqueitará. Porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Ele falou assim: vocês me lançam no mar, me joguem nas águas, e isso vai aquietar tudo isso, vai acabar com todo esse grande momento, essa dor, esse sofrimento. Só que tem uma coisa interessante, nós aprendemos outro dia, e Deus, ele fala realmente, traz coisas novas. Quando Jonas, ele fala para o povo: então vocês vão me levantar e vão me lançar ao mar. Quem desobedeceu? Não foi Jonas? Quem fugiu? Não foi Jonas? Então por que ele não se jogou no mar? Por que ele não pulou? Por que ele não se colocou agora a se jogar daquele navio? Por que ele não tomou essa decisão? Por que Jonas, reconhecendo a sua falta, por que ele não se colocou a pular do navio? Porque Jonas, ele pode até estar desobedecendo, mas ele ainda tem temor. Ele ainda carrega temor dentro dele. E ele sabe que pular do navio era cometer suicídio. Ele sabia que se jogar daquele navio seria se colocar agora a estar acabando com a sua própria vida. Então ele tinha agora que reconhecer que ainda que ele errou, ainda que ele fez errado,
ele não pode fazer isso. Então ele pede que aqueles homens lancem ele. Ele não pode fazer aquela obra. Ele não pode cometer aquele impacto. Ele não pode fazer com que a sua salvação ela não seja estabelecida. Ele errou. E quando eu erro, eu tenho que pedir pela graça, eu tenho que buscar pela misericórdia. Então, no momento em que Jonas, no momento em que ele reconhece o erro dele, ele vai ter que agora depender daqueles homens para o lançar. Porque aí Deus iria ver que não haveria interferência de Jonas. Ele estava se colocando agora diante daqueles homens a ser julgados por eles. Jonas está tomando a decisão de acabar com todo aquele momento, mas ele não pode fazer isso por si mesmo. Ele tinha que agora aprender um princípio. Ele errou e ele precisa da ajuda de outros para consertar. O que Deus estava falando para Jonas? A cidade de Nínive errou e eles precisam de alguém para que eles sejam consertados, para que eles sejam agora completamente transformados por Deus. O que Jonas está pedindo para aqueles homens, na verdade é o que Deus pediu para Jonas fazer, salvar aquele povo. E Jonas está vendo que até para acabar com o seu sofrimento, ele precisava de alguém. Até para mim acabar com a minha dor, o meu sofrimento, eu dependo de alguém. Não dá para resolver nada sozinho. Ainda que eu tome as minhas decisões sozinho, para consertar os meus erros, eu preciso de ajuda. Não dá para resolver tudo só não. Nenhum pecador consegue se auto-perdoar se não tiver a ajuda de Deus. Jonas, ele vai ter que ter o favor de Deus trabalhando na sua vida agora. E vamos ver o que vai acontecer. Versículo 13. Entretanto, os homens remavam esforçando-se para alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar se ia embravecendo cada vez mais contra eles. Versículo 14. Então clamaram ao Senhor e disseram: Ah, Senhor, nós te rogamos, não pereçamos por causa da vida deste homem, e não ponha sobre nós o sangue inocente, porque tu, Senhor, fizestes como te aprouve. Ou seja, não tinha outra escolha. Eles tinham que fazer aquilo. Eles tinham que lançar Jonas no mar. Eles se esforçaram, eles tentaram de todos os meios, de todas as maneiras, mas não conseguiram. Tinham que fazer aquilo. Aí eu vejo, quando Deus ele determina algo, não tem como fugir não. Então levantaram Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar e a sua fúria. Naquela hora tudo acalmou. Acalmou. Você entendeu como que o Salmo 23 nos ensina agora? Acalmou. A hora que ele foi lançado no mar, tudo acalmou. Na mesma hora. Tudo que estava desesperado, aquele caos, aquela aflição, na mesma hora aquietou. Salmos 23, versículo 3. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Versículo 4. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Jonas agora está vivendo essa palavra. Ele está no fundo do mar, ele não tem força e ele está totalmente dependendo de Deus. Ele precisa agora do favor do Senhor. Agora ele crê que o Senhor é o pastor da vida dele. Não tem navio, não tem embarcação, não tem marinheiro, não tem comandante, não tem tripulação. É ele e Deus. É ele o Senhor agora. Está entendendo como que Deus, ele refrigera? Aí ele diz: preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unge a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Aí Jonas, ele foi para Nínive, pregou, ele viu arrependimento,
Mas primeiro ele teve que passar pelo estreito, hein? Eu não quero que você passe pelo estreito. Eu não quero que você atravesse o mar profundo e nem se coloque a estar nas profundezas do oceano. Basta você confiar no Senhor hoje. Como que está a tua vida com Deus? Como que está o teu ministério? Como que está o teu chamado? Deus não quer que você, meu amado, minha querida, retroceda, mas é para nós avançarmos. É para nós conduzirmos agora rumo à nossa vitória, à nossa bênção. Amém? E um exemplo muito clássico. Jonas, para que ele viesse pregar para a cidade de Nínive, ele teve que viver primeiro a pregação da vida dele. O exemplo de Jonas fortaleceu ele para aquela missão. Também não fica chateado que se você está passando pela tempestade, você está aprendendo, e nessa tempestade Deus vai te capacitar e vai te honrar de uma forma gloriosa. Amém? Crê, toma posse desta palavra. Não adianta fugir, Jonas. Não adianta contigo. Deus é com você, Deus é conosco. Amém? Nós vamos agora orar por você que se sente como Jonas, estava fugindo. Você que estava, quem sabe, se refugiando, se escondendo de Deus. E aí, tem muitas pessoas que se escondem de Deus, não é dentro do navio não, viu? Tem pessoas que se escondem de Deus atrás do casamento, atrás do trabalho, atrás dos filhos. E aí, está escondendo? Qual é a desculpa que você está dando para Deus? Qual é a desculpa que você está dando para o Senhor? Abraão foi chamado já com a idade avançada. Elias falou que não aguentava mais, Deus falou, vai continuar assim. E aí, Jeremias? Senhor, eu sou criança, não importa, onde eu te mandar você vai. Pedro, Senhor, eu estou preparado. Que preparado, rapaz? Você vai me negar? Deus não escolhe preparados. Deus capacita aqueles que Ele escolhe. Está entendendo? Agora, é claro que tudo que Deus fala ao teu coração é testificado. Então Deus, Ele vai falar contigo, vai testificar, e você não pode deixar que a obra paralise. É o momento de você despertar, viu, Jonas? É o momento de você acordar, viu, Jonas? Deus quer algo grande para a tua vida. Deus quer algo grande para o teu ministério. Eu quero orar por você que estava vivendo um momento como o de Jonas. Estava dormente. Deus está te despertando hoje. O capitão da embarcação te encontrou. Ele te achou. Ele encontrou você hoje e está falando para você: por que dormes? Aonde você é? Qual é o teu povo? Qual é a tua ocupação? Qual é a unção que está sobre a tua vida? Qual foi o chamado que Deus te deu? Então, vamos orar ao Senhor? Vamos pedir para Deus falar conosco? Feche os teus olhos. Traga a tua mão direita à altura que fica o teu coração. Vamos falar com Deus. Vamos pedir ao Senhor para nos abençoar. Vamos pedir para Deus falar conosco de uma forma poderosa e gloriosa. Feche os teus olhos. Senhor Deus e soberano Pai, em nome do Senhor Jesus eu lhe peço que o Senhor venha falar aos nossos corações. Que o Senhor venha trabalhar, meu Pai, de uma forma gloriosa e poderosa. Que o Senhor não nos deixe, meu Pai, agora angustiados nem afligidos. Por isso, Pai, nos colocamos diante do Senhor para clamarmos a Ti e pedirmos que o Senhor restaure a nossa unção, nosso ministério, o nosso chamado. Fala com Deus assim: Senhor meu Deus e meu Pai, em o nome de Jesus, eu não quero agir como Jonas, eu preciso ser despertado para uma grande obra, para uma grande missão, e eu não quero esconder o meu chamado, eu não quero e não posso me colocar a me refugiar, pois o Senhor me levantou com autoridade para pregoar a tua palavra, o teu evangelho sobre os quatro cantos desta terra. Diga: meu Deus, enche a minha vida com o teu espírito, com o teu poder, e me faça vivenciar coisas novas a cada dia, e me usa com autoridade, com poder, em o nome do Senhor Jesus. Que assim seja feito. Amém. Deixa eu orar por você, Senhor Deus e soberano Pai.
Eu oro para que o Senhor venha trabalhar, que o Senhor venha agir, que o Senhor venha fazer com que na vida de cada uma dessas pessoas seja notável o trabalhar, o agir do Teu Espírito Santo. Se alguém estava fugindo, se alguém estava duvidoso, se alguém estava com medo ou paralisado em meio às grandes aflições, capacita, levanta, faz com que este ou esta que estava, meu Pai, ainda em dúvida, sejam despertados para um grande momento de avivamento, despertamento da Tua parte para cada um dos Teus filhos. Meu Deus, não deixe que esta pessoa fuja, não permita que esta pessoa se esconda, pois debaixo dos Teus olhos, meu Pai, quem é que pode se esconder? Os olhos do Senhor estão sobre toda a terra, procurando aqueles que querem, meu Pai, agora ser fiéis e poder ser usados por Ti. Então nos dá sabedoria, entendimento e nos faça, Pai, viver o melhor do Senhor, em o nome do Senhor Jesus, que assim seja feito. Amém.